A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, onde nós estamos estudando, nesse primeiro trimestre do ano 2024, a revista que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, né? O tema de Eclesiologia. E hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo, estudando a lição 5, lição que será estudada de forma presencial no dia 4 de fevereiro de 2024, e tem o título A Missão da Igreja de Cristo. Né? Hoje estaremos falando a respeito da missão da Igreja de Cristo. E o textuário que se encontra em Atos no capítulo 2, versículo 42, inclusive é um dos versículos da nossa leitura bíblica em classe, né? Os irmãos façam aí a leitura em Marcos capítulo 16, dos versículos 14 ao 20, e também Atos 42, dos versículos 42 ao 47. E diz assim o versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Né? Aqui destaca os aspectos da missão da Igreja de Cristo. Só esse versículo aqui a gente consegue destacar vários aspectos da missão da Igreja de Cristo aqui na Terra. A verdade prática diz assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, né, que destaca isso, né, cumpre a sua função, né? Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo, né? E aqui quando ele fala que a igreja ela adora e discipula, né, subentende-se também aqui que ela possui, né, a comunhão, que ela proclama a palavra de Deus, que no momento ali de adoração, né, adoração também juntamente com os irmãos, né, na parte do discipulado, subentende que tem um irmão discipulando ali outro irmão, né, e esse irmão que está sendo discipulado, ele foi salvo por meio da pregação do evangelho, então teve ele a proclamação da palavra, e também destaca-se aqui também, né, subentende o serviço, né, tanto a Deus através da adoração, como também ao próximo, né? Então a gente vai estar aqui na lição de hoje, meus irmãos, falando a respeito da missão, né? Dessa missão da igreja, né? E a gente vai destacar alguns aspectos, né? Como, por exemplo, a proclamação da palavra, né? Que é o querisso, né? O termo grego, né? Querisso, proclamar, né? E significa aí anunciar, né? Anunciar a Cristo como Senhor, como Salvador, e também aquele que será o juiz do trono branco, né? O juiz futuro de todos aqueles que irão participar ali do trono branco, né? Nós também passaremos por um tribunal, né? Pelo tribunal de Cristo, mas esse tribunal é um tribunal para recebimento de galardão, de recompensa da parte de Deus. Aqueles que irão participar do juízo final, esses irão receber a condenação por não terem aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, né? Por isso, a nossa mensagem ela deve mostrar Cristo como Salvador, como Senhor, mas também como um juiz, né? Como aquele que virá a julgar, né? Então, aqueles que querem escapar do tribunal do trono branco devem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Então, nós vamos destacar esse aspecto da proclamação da palavra, né? O querisso. E iremos também destacar aqui, né, o discipulado, né, discipulado, didasco, né, o termo didasco no grego, que aí no caso é uma instrução para os novos convertidos, né, para aqueles que aceitaram a Cristo recentemente, e também estaremos destacando, né, dentro da questão da proclamação da palavra, né, estaremos destacando a instrução, né, a doutrina, e aí o verbo grego já é outro, né, mateteu, né, esse verbo aí, mateteu, que indica aí a instrução, né? Uma instrução para aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos santos, ou seja, aqueles que passaram já ali, que aceitaram a Cristo, passaram pelo discipulado, estarão aí em constante aperfeiçoamento, e vem a doutrina, a palavra de Deus, né? O alimento sólido, né? O alimento sólido para dar continuidade a esse aperfeiçoamento no serviço cristão. Estaremos destacando, né, além da proclamação, relacionar a questão da palavra, né, a proclamação, discipulado e a doutrina, né, a instrução. E estaremos também destacando aí
a adoração, né? O autor traz aqui a adoração como um aspecto também da missão da igreja, né? Que é a latreia, né? No grego. E aí a adoração está relacionada, né? Ao nosso modo de ser, de viver e de agir para com Deus, né? E também o autor vai estar trazendo aí para finalizar mais um aspecto da missão da igreja, a comunhão, né? A koinonia, né? A comunhão que indica uma parceria, né? Um companheirismo, né? Entre os irmãos, né? Comunhão é isso, né? Esse companheirismo, essa parceria que há entre os irmãos e que são fundamentais, né? Essa comunhão é fundamental na vida cristã, né? Então é necessário haver a comunhão na vida cristã. Não há igreja sem comunhão, né? A gente deve estar ciente disso, né? E aí, uma observação, é possível a gente observar nestes dois últimos aspectos, né? Que é aí a comunhão e a adoração, é possível a gente observar o desenvolvimento de um serviço, né? Que aí é a diaconia, né? Então, relacionar tanto a questão da comunhão como a adoração, e aí relaciona-se diretamente com a adoração, né? A adoração nós vimos que é um serviço a Deus, né? Então, na questão da adoração, nós vemos o desenvolvimento do serviço para com Deus, né? O relacionamento aí do homem com Deus, né? É o serviço do homem para Deus. E na questão da comunhão, nós vemos também o desenvolvimento do serviço, né? Da coinonia. Aí nós vemos o desenvolvimento da diaconia aí dentro, né? Que é o serviço, né? Nós vemos, nesse caso, na comunhão, um serviço para com o próximo, né? A gente vai estar vendo aí que um dos aspectos, dentro do aspecto da comunhão, está o serviço para com o próximo, né? Até o termo, né? Koinonia, né? Ele também tem aí o termo koinonel, né? Que o autor até traz na lição, que está relacionado com a palavra koinonia, né? O verbo koinonel, ele significa aí justamente essa ajuda mútua, né? E nessa ajuda mútua nós vemos aí a empregação do serviço cristão, né? Para com o próximo, né? Para com o próximo. Então, o serviço, né? A diaconia, isso eu estou falando assim da diaconia, meus irmãos, porque muitos teólogos, estudiosos vão aí subdividir a missão da igreja em diaconia, koinonia, comunhão, que é o serviço, diaconia, né? Koinonia, comunhão, e também o querigma, né? Uma proclamação da palavra. E claro, a gente sabe que dentro desse querigma estará aí tanto a questão do discipulado também, como da instrução através da doutrina, né? E aí o autor traz aqui nessa lição de hoje, subdividindo, né? Para que fique mais claro para a gente aqui cada um desses aspectos, né? Mas são esses três aspectos gerais também que alguns teólogos colocam e dá para a gente entender também a missão da igreja a partir disso, né? Que é a koinonia, o serviço, o querigma, a proclamação da palavra, ou melhor, a diaconia, né? Que é o serviço, a koinonia, que é a comunhão, e o querigma, que é a proclamação da palavra. Né? Então, que a gente possa estar aprendendo, né, isso aqui na lição de hoje, lembrando que no trimestre passado nós já falamos a respeito disso. Né? No trimestre passado nós estudamos a respeito da missão também da igreja, né? E falamos ali, em especial, das missões transculturais, mais relacionadas à questão do querigma, né? Proclamação da palavra de Deus, mas também falamos a respeito dessa missão integral, né? Da igreja, a missão de forma integral, e destacamos ali, né? Os irmãos, a gente tem até uma playlist aqui com as aulas da revista passada, do trimestre passado, né? Os irmãos que quiserem dar uma olhada lá, os vídeos estão salvos, né? Nas lições passadas, é sempre bom a gente estar revendo, né? Principalmente para aqueles irmãos que não tiveram, né, aí o privilégio de assistir as aulas no período passado, podem estar assistindo, as aulas estão salvas aí na playlist, né, do quarto trimestre de 2023. Então, meus irmãos, a gente vai estar aqui vendo, né, esses aspectos da missão da igreja na lição de hoje. Né? O primeiro tópico que ele vai trazer justamente relacionado a essa questão do querigma, né, como eu falei para os irmãos, né, na proclamação da palavra, relacionado à palavra, né? No segundo tópico, relacionado a adoração e também a edificação da igreja, e aí se emprega aqui a diaconia, né, o serviço, né, esse serviço aqui para com Deus, né, e no terceiro tópico ele vai trazer falando a respeito da koinonia, né, a comunhão, né, e também aí veremos também, claro, um aspecto dentro do aspecto também, né, além da koinonia,
que é a comunhão, estaremos vendo também a diaconia, que é o serviço cristão para com o próximo, né? Então, não há comunhão também aí sem demonstração, né? Tem muitos irmãos aí que dizem ter comunhão uns com os outros, mas quando o negócio pega, né? Quando a situação ela fica mais difícil, aí ele corre, né? Aí ele não está ali realmente para ajudar o próximo. Isso não é comunhão, é bom a gente destacar isso aqui. Então, meus irmãos, aqui no primeiro tópico, né, a gente vê pregação e instrução, né? Então a utilização da palavra de Deus, né, das escrituras, ela é fundamental, né, na igreja, né? A gente viu já aí nas lições passadas aqui nesse trimestre já, né, que a igreja ela é logocêntrica, ou seja, ela é centrada na palavra de Deus, né? Ela tem a Bíblia, a palavra de Deus, como sua regra de fé e prática, né? Então, nós podemos relacionar a utilização das escrituras, e aí quando eu falo da utilização das escrituras, eu falo tanto da utilização verbal como a verbal associada com a prática, né? Ninguém pode estar por aí pregando a palavra de Deus sem viver a palavra de Deus. Então, nós devemos destacar que tanto na proclamação, como o discípulo tem que falar aqui também na doutrina, a pregação, né? A proclamação, ela deve estar associada, né? Ou seja, o verbal, né? Deve estar associado com o prático, né? A palavra de Deus ela deve ser vivida e não somente pregada. É isso que nós devemos ter esse entendimento, certo? Então a gente pode aí relacionar, né, a utilização das escrituras, né, para o cumprimento da missão da igreja. Então a igreja ela usa as escrituras para cumprir com a sua missão. Nós podemos aí relacionar em 3 situações distintas, que é justamente como eu já falei, né, a proclamação é a primeira, né, a proclamação aos descrentes, aos de fora. E aí o termo no grego para isso é querisso, e também você pode utilizar, ver aí, né, a utilização do termo evangelizo, né? O autor ele traz esses 2 termos aqui na lição, né? Os irmãos vão ver os termos gregos. O termo querisso, né, que significa realmente proclamar, né? Proclamar, ou pregar, né? Que é o que traduz a palavra pregar, né? Que é traduzido por pregar, melhor dizendo, porque o termo é em grego. E a palavra evangelizo, né, que está mais relacionada à questão da pregação das boas novas, né? Porque a gente tem aí o evangelho, né? E aí o evangelizo é a pregação desse evangelho, né? A pregação das boas novas, das boas notícias, né? De salvação. Então, a gente vê nesse primeiro aspecto, né, a proclamação aos descrentes, né, da palavra, e a pregação da palavra de Deus a toda criatura é uma ordem de Cristo. A gente vê aqui na leitura bíblica em classe já, né, Marcos 16:15, Jesus diz, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E com essa palavra pregar, e aí justamente esse termo em grego é querisso, né? Então é importante nós ressaltarmos, né, também que o objeto da pregação durante a evangelização é Cristo, né? A gente vê aqui em Atos, no capítulo 5 e no versículo 42, Atos dos Apóstolos 5:42, diz o seguinte: e todos os dias, né, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, né? Então aqui eles estavam anunciando, proclamando, né? Aqui o anunciar é o proclamar, né? Proclamando, anunciando ao Senhor Jesus, né? E aí você destaca aqui também a parte do ensino, né? E essa parte do ensino, da instrução, né? Você veja que tem tanta questão do anúncio, da proclamação, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, como também a parte do ensino, da instrução, para aqueles que são novos convertidos e também para aqueles que já estão na sua caminhada, né? Então, o apóstolo Paulo, a gente vê que ele utilizava diferentes argumentos, diferentes métodos, né, de pregação, porém o objetivo dele era sempre o mesmo, né? Apresentar Cristo às pessoas. A pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica, né? Nós vemos aqui na 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 5, Paulo diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Veja, é importante destacarmos isso daqui, que a pregação ela deve ser Cristo, porque nós falamos até no período no trimestre passado, a preocupação da igreja com o início da congregação ali em Antioquia, né? E aí mandou Barnabé para lá para ele dar uma olhada realmente como é que o negócio está se desenvolvendo. Essa preocupação é uma preocupação genuína, porque a gente sabe que o evangelho, ele às vezes é distorcido por algumas pessoas quando estão pregando. Às vezes facilitado, às vezes utilizado de forma errada, para ganho próprio. Então, infelizmente, meus irmãos, a gente tem todo tipo de pregação aí. Mas não relacionado, claro, aí as pregações aí não são a pregação do evangelho genuíno, né? Infelizmente, muitas pessoas estão por aí pregando outras coisas que não Cristo. Quando a gente fala de Cristo, nós falamos de cruz, nós falamos de renúncia. Claro, nós falamos de vida eterna. A promessa que ele nos fez é essa, é a vida eterna. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas por aí que estão prometendo que se você for crente, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, coisas terrenas, coisas passageiras. Mas o que Jesus nos prometeu, e aí o apóstolo João deixa bem claro isso na sua primeira epístola, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quando falamos de Cristo, quando pregamos uma palavra cristocêntrica, nós falamos de reconhecimento de pecado, aceitação de Cristo como o único meio de salvação, promessa de vida eterna, buscar coisas eternas ao invés de coisas terrenas. Então, quando você passar por algum lugar e ver alguém pregando, evangelizando, falando, venha para a minha igreja que você vai ganhar isso, venha para a minha igreja que Deus vai lhe dar isso e aquilo. Cuidado com esse tipo de pessoas. Infelizmente, existem muitos por aí, né? Mas isso não é a pregação verdadeira, né? O objeto da nossa pregação deve ser Cristo, né? Deve ser a palavra de Deus genuína, né? E também outro aspecto além da proclamação, como eu falei, relacionado ao ensino, né? Instrução, é o discipulado, né? O discipulado dos novos convertidos, que aí o termo utilizado para fazer discípulos no grego é mateteuo, né? Assim como é importante a gente anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão fora, para que eles aceitem a Cristo, nós devemos também auxiliar aqueles que aceitam nos seus primeiros passos, né? Isso é fundamental para que eles tenham uma vida cristã firmada na verdade. E aí, claro, a gente poderia falar bastante coisa a respeito disso aqui, mas deixaria o vídeo muito longo, né? Mas aqui a gente pode destacar pessoas que pregam, que evangelizam, às vezes pessoas, até mesmo as igrejas fazem cruzadas, né? E aí muitas pessoas aceitam a Cristo, muitas pessoas aceitam Jesus, vão lá, aceitou aqui, 100 pessoas aceitaram a Jesus. Quando você vai ver no outro dia, não restou 2, não restou 3. Tem alguma coisa errada aí. Devemos verificar isso daí. Então a igreja, ela deve, né, para essas pessoas que realmente aceitam a Cristo, né, e que desejam permanecer na palavra, nós devemos ir até elas. Nós devemos chegar até elas, chamá-las para participar do nosso meio, levar uma palavra de edificação e ir discipulando. A gente sabe que tem muitas igrejas, quando falamos de igreja, falamos de congregações, né? No caso das Assembleias de Deus, existem muitas pequenas congregações, e aí às vezes não há a turma, por exemplo, do discipulado. E aí quem vai discipular o irmão, às vezes é outro irmão. Então esses irmãos que têm essa aptidão para poder ajudar o outro no início da caminhada cristã, façam isso. Vão lá, ajudem, né? Ensinem a forma correta de agir, porque ele ainda não sabe. E às vezes aquele novo convertido, ele está ali, né, no fogo, querendo fazer as coisas para Jesus, e vai buscar, às vezes, na fonte errada. E isso daí vai trazer muitos traumas para a vida cristã dessa pessoa, porque a gente sabe que tem todo tipo de coisa errada por aí. E essas coisas são obras mesmo do inimigo para poder distorcer a verdade do evangelho, né? Então nós devemos levar os ensinamentos corretos para essas pessoas, para que eles venham caminhar da forma correta. Isso é fundamental, meus irmãos, porque, veja, para alguém aceitar a Cristo, né, já se torna algo um pouco difícil, né, a gente levar a palavra, pregar para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa aprender da forma errada, é muito difícil de mudar
ali, né, o pensamento dela. Né? Agora também, se nós ensinarmos a forma correta, for discipulado da forma correta, essa pessoa ela estará firmada, e aí ela será mais um discipulador, mais alguém preparado para fazer novos discípulos. Né? É isso que nós devemos ter em mente. Né? Então, fazer discípulos é uma ordem do Senhor Jesus. Né? A gente vê lá em Mateus, no capítulo 28, e no versículo 19, né? Quando Jesus ele fala na grande comissão, né? Ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse termo aqui, ensinai, né, na Almeida Revista e Corrigida, é o termo mateteu, né? E aí esse termo ele pode ser melhor traduzido por fazer discípulos, porque esse ensinamento aqui, veja, é um ensinamento, mas é um ensinamento para fazer discípulos, para fazer novos discípulos, né? Então, o que Jesus está dizendo é, ide, fazer discípulos de todas as nações, né? E algumas traduções até já trazem dessa forma, né? Enquanto que também nós vemos, além do discipulado, né? Outro aspecto aqui com a utilização da palavra na igreja para cumprimento da sua missão é na instrução, né? na doutrinação da igreja, né? Para a sua edificação. E aí o termo para essa instrução, essa doutrina é didasco, né? Que é justamente o versículo seguinte ao versículo 19 de Mateus, capítulo 28. O versículo 20, ele diz assim, ó, ensinando-as, olha tá aí, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Então você veja eles ensinando-as. Esse termo ensinando-as, na verdade, é justamente a instrução, né? É o termo didasco, né? E aí vem instrução, doutrina, né? Tá tudo aqui dentro desse termo, né? Do termo didasco, né? Que dá mais essa ideia de instruir, de doutrinar aquelas pessoas que já passaram ali pelo seu discipulado, né? Porque ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Aquilo que Cristo ordena para uma nova vida, para uma vida de santidade, para uma vida de comunhão com Deus. Então, alguém aceita Cristo, ele vai ter ali vai ter as suas bases formadas no discipulado e depois ele tem que ir se edificando. O discipulado é como se fosse o leite ali materno e a doutrina, o ensinamento, a instrução posterior da palavra, seja numa escola dominical, num culto de doutrina, né, num culto de instrução, num curso de teologia. Aí a gente vai ser ali instruído, doutrinado para o aperfeiçoamento, para a edificação. Então é necessário, aí isso aí é o alimento sólido, que é o que vai nos deixando mais fortes, né? Então, infelizmente, tem pessoas que ficam só ali no discipulado, né? E aí não cresce, não come do alimento sólido. Nós devemos progredir na nossa vida cristã, né? Deve se atentar para isso, né? Então, essa ordem, né, de Jesus, ela está relacionada, né, aos aspectos aí fundamentais, né, para a continuidade da vida cristã, né? Que vai além do discipulado, né? Então nós devemos seguir aquilo que Jesus nos ensina, né? Para que nós tenhamos uma vida de santidade, né? Então essa instrução é para que a igreja ela tenha maturidade cristã, para a igreja que ela venha se santificar cada vez mais. Aí no tópico 2, né, esse tópico 1 fala dessa questão da palavra, em relação à palavra, né? A proclamação, o discipulado, a doutrina, tudo isso faz parte da missão da igreja. Mas também faz parte a adoração, né? O serviço a Deus, né? O serviço a Deus. Então o autor ele traz aqui, no tópico 2, né, falando de adoração e edificação, ele traz nos dizendo, né, aqui, né, ele define bem aqui no tópico 2.1, né, quando ele fala de uma comunidade adoradora, né, a igreja é uma comunidade adoradora, ele diz que a adoração, que é um termo que vem do grego latreia, né, está relacionada com a nossa maneira de viver, de agir, de ser, né, é a nossa vida para com Deus, é o nosso serviço para com Deus, né, nós servimos a Deus. Quando nós estamos servindo a Deus, nós o estamos adorando, né? Então a adoração, ela não se restringe, isso aqui é importante deixar claro, né? Não se restringe ali ao momento do culto. Tem pessoas que têm a mania de dizer, vamos adorar a Deus, vamos para a igreja adorar a Deus. Vixe, hoje eu não fui para a igreja adorar a Deus. Tem alguma coisa errada aí.
Por que tem alguma coisa errada, irmão? Porque a adoração ela não está restrita apenas ali ao templo. Nós devemos adorar a Deus em todos os momentos, com a nossa vida. Tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Todos os nossos atos devem ser feitos para a glória de Deus. Aí Paulo diz, né, quer comamos, quer bebamos, tudo que fazemos, né, tudo que fazeis, façais para a glória de Deus. Isso é adoração. Então a adoração, ela não é feita, desenvolvida somente dentro da igreja, dentro do templo. Ela é desenvolvida no nosso dia a dia. É o nosso serviço para Deus, né? Então, apesar, claro, né, de um momento ali do culto, dos louvores serem também importantes e recomendados biblicamente. Nós vamos já falar também a respeito dessa questão, né? Então, Paulo, ele ensina aqui em Romanos, né, no capítulo 12, né? E no versículo de número 1, Paulo ele vai dizer assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos, como? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é isso? O que é apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo? Veja, ó, o cumprimento aí, né, ó, dos mandamentos, da palavra de Deus, e agradável a Deus. O que é isso? É o nosso culto racional. O que seria esse culto racional? Não é aquele culto consciente, é aquele culto voluntário que você quer fazer, que você faz porque você sabe que está agradando a Deus com aquilo ali. É voluntário e é em todos os momentos da nossa vida, né? Tu traz aqui consciente e integral, né? Então, é algo que deve ser feito a todo instante. A todo instante devemos buscar agradar a Deus com as nossas ações, com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos. Tudo isso deve agradar a Deus. E aí que, claro, Paulo fala nesse contexto, mostrando aí, não vos conformeis com este mundo, não estejam de acordo com o mundo, não. Se transformem aí, ó, com a renovação, seu entendimento foi renovado. Se transformem com isso. Então veja que tudo isso está relacionado com a adoração a Deus. É o nosso serviço para com Ele, né? Por isso que eu falei que esse aspecto da adoração do latreia está diretamente também relacionado com o serviço, né? Com a diaconia, né? Com o serviço a Deus, né? Só que apesar de a adoração a Deus ela ser algo constante em nossas vidas, é importante também nós nos reunirmos com os irmãos para um crescimento espiritual, né? Ou seja, para a nossa edificação, né? Como a igreja primitiva fazia, né? Nós vemos aqui na própria leitura bíblica em classe, no capítulo 2 de Atos, versículos 42 e 43, a gente vê aqui a igreja, ou melhor, os versículos 46 e 47, né? Aqui diz assim, ó, e perseverando unânimes todos os dias, onde? No templo, juntos lá, ó, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos. Estavam ali, ó, unidos, né? Com alegria e singeleza de coração. Fazendo o quê? Louvando a Deus e caindo na graça do povo. E aí Deus ia abençoando, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então você veja que eles estavam ali adorando a Deus juntos. A igreja, ela tem esse propósito, se reunir para a edificação de todos, né? De todos, como um corpo. Então você vê aqui, né, a importância de estar reunido com os irmãos. Estar reunidos com o propósito de também adorar a Deus, né? Para crescimento, para edificação espiritual, né? Então, para isso, né? Para essas reuniões, né? Para a edificação do corpo de Cristo, Deus ele confere à sua igreja dons espirituais e ministeriais, né? Que tem exatamente esse objetivo, né? Se você vê Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 4, 14, 3, ele fala ali do dom de profecia, né? E mostra a importância desse dom para a edificação da igreja, né? Olha, 1 aos Coríntios 14, 3, pode assim, ó, mais o que profetiza, fala aos homens, para quê? Para edificação, exortação e consolação. Então veja a importância dos dons espirituais dentro da igreja para a sua edificação, e claro, também a sua exortação e também a sua consolação, né? Então a gente vê também a importância, Paulo quando fala aos Efésios,
no capítulo 4, versículo 12, dos dons ministeriais. Olha só. Querendo, ou melhor, aí ele fala assim, a partir do 11, vou ler o 11 e o 12, ele diz, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui são os dons ministeriais, né? Ele diz, querendo o quê com isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito dos dons ministeriais. Tanto os dons espirituais como os dons ministeriais são dados por Deus à igreja para a sua edificação, né? Então, o ato desse congregar, né, ele é fundamental para o amadurecimento cristão, para o amadurecimento espiritual. Então, nós devemos ter cuidado com esse movimento aí dos desigrejados, né? Pessoas que dizem fazer parte da igreja, mas que não precisa se reunir, não precisa ir para templo se reunir com gente, não. Aí você pode entrar desse desigrejado aí que ele está lá reunido, com gente errada, fazendo coisa errada, mas incentivando as pessoas também a não estarem reunidas. Paulo lhe fala que é muito importante a gente se reunir. 1 Tessalonicenses 5,11 ele diz assim, ó, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Veja a importância de estar junto uns dos outros para poder exortar um ao outro, edificar um ao outro. Essa é a importância de estarmos juntos, né? Como também o escritor aos Hebreus, né? No capítulo 10, nos versículos 24 ao 27, ele vai falar justamente a respeito disso aí. Ele diz assim, ó, e consideremos-nos uns aos outros. Veja só a importância, né? Ó, nós devemos levar em consideração o nosso irmão, devemos pensar no nosso irmão. Para quê, né? Ó, para nos estimularmos a caridade, ao amor e às boas obras. É importante que a gente tenha ali a noção da importância de estar junto do nosso irmão. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aí ele traz até uma justificativa do porquê fazer isso. Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo estar ali uns com os outros, estimulando para permanecer na fé, para permanecer firme, para não pecar, para ter santidade? Ele diz, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, aquela pessoa que sabe o que é o errado, mas vai ali e continua pecando, fazendo coisa errada, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas resta o quê? Ali, ó. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Essa é a esperança dessas pessoas. Isso é o que as pessoas esperam. Aquelas pessoas que dizem, não precisa se congregar, não. Aí fica lá pecando, fazendo coisa errada, estão só esperando o juízo. Estão só esperando o juízo final. É isso, essa é a esperança deles. Não é a vinda de Cristo, não. Ainda que eles digam que faz parte da igreja, essas pessoas estão totalmente fora do corpo de Cristo, da igreja de Deus. E aí também, além da questão da adoração, dessa edificação, é importante estarmos juntos, já levando o gancho aí para a questão da comunhão, né? Chegamos aqui no terceiro tópico, que fala justamente dessa questão da comunhão e da socialização, né? Então, outro aspecto aí de fundamental importância, né, para explicar a vocação, a missão da igreja, né, além da utilização da palavra, né, da adoração, da edificação, é a comunhão, que no grego é o koinonia, né? Koinonia. Então, nós vemos que a comunhão ela era justamente uma das bases da igreja primitiva, né? Está aqui Atos 2, 42 e 46. No 42 ele fala da comunhão, e no 46 ele comiam juntos, estavam tudo junto, no templo, partindo pão em casa, comendo junto, tudo com alegria, pensamento unânime. Então tinha essa comunhão, estavam uns com os outros, né? Então a comunhão, ela fala justamente disso, né? Desse companheirismo, dessa parceria, né? De estar junto. Comunhão é isso, né? Ela é fundamental no cristianismo, a comunhão. Veja o que João fala, né? Na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, olha, se nós fizermos isso, nós
se nós estivermos fazendo as coisas da forma correta, temos comunhão uns com os outros. Veja a importância que ele dá, porque ele está colocando aqui o fato de termos comunhão uns com os outros dentro do contexto de perdão dos pecados. Porque olha o que ele diz, ó. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Imagina se você não tem comunhão uns com os outros. Imagina se você não tem comunhão com o seu irmão. Como é que o sangue de Jesus Cristo vai lhe purificar de todo pecado? Aquele que não tem comunhão com o seu irmão. Aquele que diz que não é necessário a comunhão com o seu irmão. Nem da igreja ele faz parte. Não há igreja onde não há comunhão, porque não é possível obter perdão de pecados se não há comunhão. É necessária a comunhão. É necessária a coinonia. Né? Esse é um dos grandes problemas da igreja de hoje. É a falta de comunhão. É a falta de companheirismo, é a falta de parceria entre os irmãos. E a gente vê isso tanto nas pessoas que se distanciam dos seus irmãos na fé, e eu acho engraçado que as pessoas que se distanciam dos irmãos na fé têm mais amigos lá no mundo do que dentro da igreja. As companhias deles são mais lá no mundo do que dentro da igreja. E isso influencia, meus irmãos, isso influencia demais. E a gente vê também, né, naqueles que dizem aí não ser necessário, né, estar em comunhão com os outros cristãos, né? E a gente vê, esses daí são os desigrejados, né? A gente vem falando já bastante a respeito disso. Cuidado com esse tipo de gente, o movimento está mais sutil e mais perigoso a cada dia, né? Eu recebi até um vídeo esses dias, assim, se você prestar bem atenção no vídeo, né? Ah, mas você entenda que na igreja tem o joio e o trigo. Então, o que importa não é estar na igreja. O que importa é você ter Cristo na sua vida. Ir para a igreja não significa nada. E começa. Então, você veja, ele tenta utilizar algo que está na palavra de Deus e distorcendo isso, porque ele pega um versículo isolado. Ele não pega a Bíblia como um todo. Esse é o principal erro, né? E a gente vê, claro, as pessoas que não estão na igreja, não querem ter comunhão com os irmãos, é porque, infelizmente, são pessoas que desconhecem a palavra de Deus, né? Ou não querem obedecer a palavra, né? Ou um ou outro. E aí a gente vê, né, num vídeo assim sutil, parece até uma coisa bonita, palavras bonitas, mas que, infelizmente, faz parte do movimento dos desigrejados. Infelizmente, é um movimento muito forte em nossos dias, nos dias de hoje. Muito cuidado, né? Muito cuidado para não ser influenciado por esse tipo de pessoa, né? Os professores conversem com seus alunos na sala de aula, porque pode já ter alguém falando com ele a respeito disso. Então, tome cuidado com essa questão, né? Então, o termo grego, né, o verbo aí, koinonel, né, como a gente já falou aqui já, ele possui também, né, o sentido de ajuda mútua, né? Essa ajuda aí, o autor traz aqui, né, uma ajuda contributiva e partilha, né? Essa ajuda de um para com o outro, né, no momento de necessidade, né? Então, a comunhão, ela vai ser consolidada justamente aí por meio da ajuda aos irmãos que estão passando por necessidade, né? A gente vê Paulo falando da importância disso, né? Paulo fala, por exemplo, em Romanos 12:13, né? Romanos no capítulo 12:13, a importância de nós comunicarmos as nossas necessidades, né? Ele diz assim, ó, comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Eu acho interessante que tem irmão, isso daqui também, que às vezes está passando por uma dificuldade, mas não conta para o seu outro irmão. O erro aqui está tanto na pessoa, às vezes, que não ajuda, mas também está na pessoa que está precisando ser ajudada. Porque às vezes a pessoa está precisando ser ajudada e ela não comunica a necessidade. Ela quer que o irmão adivinhe. E aí depois vai falar que o irmão não ajudou ela. Mas o irmão não tomou nem conhecimento da causa dela, da necessidade dela. Então comunique a sua necessidade com os santos, né? Aquelas pessoas que vão realmente lhe ajudar ali, né? Pessoas que realmente estão disponíveis, dispostas a lhe ajudar. Por isso a importância da comunhão. Por isso é importante, porque olha, comunhão está relacionada ao dividir o pão. Você divide o pão com aquela pessoa que você tem proximidade, né? Aquela pessoa que está ali do seu lado. Você conta tudo para ela. Você tem que ter comunhão com a igreja para, no momento de necessidade, você comunicar. E aí tanto vale comunicar
as necessidades, como também aqueles que têm a capacidade para ajudar, ir lá e ajudar também. Que foi o caso, por exemplo, dos filipenses com Paulo. Os filipenses foram lá e ajudaram Paulo, né, no momento de dificuldade, quando outras igrejas não o ajudaram, né? Capítulo 4, versículo 15, de Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, ó, e bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando ele chegou na Macedônia, né, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e receber, senão vós somente, né? Paulo levava o evangelho e o povo, tá bom, obrigado, vai em paz, vá com Deus, e nada, né? Então isso não mostra aí comunhão, né, com a igreja, apesar de ver a necessidade do irmão, não chega ali e o ajuda, né? E essa ajuda, ela deve ser, primeiramente, né, aos irmãos da fé, né, como nós já vimos aqui Paulo falando também aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, ó, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né? Então, primeiramente aos domésticos da fé, mas também a todos aqueles que estiverem ao nosso alcance, né? Então nós temos a capacidade de ajudar alguém que é necessitado, mesmo essa pessoa sendo fora da igreja, ajude-o, né? Ajude. Se você tem capacidade de ajudar, ajude-o para que ele possa lhe suprir a sua necessidade, né? Então, nós devemos lembrar também uma coisa que é importante, eu até falei no semestre passado bastante quando falamos a respeito dessa questão de ajuda social, é que não é só a igreja, para fazer a missão da igreja, para ser missão da igreja, essa ajuda social, ela tem que vir acompanhada da ajuda espiritual, da palavra de Deus. Porque se for somente a ajuda social e não tiver a pregação da palavra, não é missão da igreja. É uma missão. É uma ação social. É uma ajuda. Mas não é missão da igreja. Porque tem pessoas que nem crentes são. E estão aí ajudando. Estão mandando lá comida para a África. Mas ele nem Deus acredita. Mas está lá. Veja, isso não é missão da igreja. É uma missão dele. Ele está fazendo isso. É bonito. Mas não é missão da igreja. É isso que a gente deve entender. Não é que a gente... Então não é levar só o espiritual, nem só o físico, material. É levar o material e o espiritual. Isso é missão integral, é fazer esses dois. Amém, meus irmãos? Então, a nossa fé e o nosso amor devem ser demonstrados através de atos. Tanto Tiago como João falam disso. Tiago, no capítulo 2, versículos 15 e 16, né, ele diz, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, parece a coisa que a gente vê hoje em dia, né? Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, né? Sabe que a pessoa não tem nada, sabe que a pessoa passando necessidade, né? Fartai-vos, né? E lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, e proveito virá dali. Aí ele fala a questão da fé e das obras, né? Claro, as obras, fazer coisas boas ali, né, para os outros, nem sempre é um indicativo de que você tem fé. Mas se você tem fé, as suas obras demonstrarão a sua fé. Através delas, né, do cumprimento delas, né? É isso que a gente também deve destacar. Eu estava falando também da questão da ação social, né? Às vezes uma obra, uma ação social, ela é feita ali, mas não demonstra fé, porque ele não tem fé em Deus, né? Aquela pessoa não tem fé em Deus. Mas se ele tem fé em Deus, aquelas obras demonstrarão a fé em Deus. Amém, meus irmãos? Né? Então aqui também, João, ele fala na primeira epístola, capítulo 3, versículo 17, 18, ele diz, 17, 18 do capítulo 3 de 1 João. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém, meus irmãos? A gente encerra, né, a nossa lição de hoje. Vou ler aqui a conclusão do autor. Ele ficou bem explicado, né? Nós vimos aqui a missão da igreja, tanto na questão da relacionada à palavra, né? Na proclamação, no discipulado, na instrução. Também vimos aqui a missão da igreja na adoração, né? O serviço para com Deus, e na comunhão, né? Comunhão, companheirismo com o próximo e serviço para com o próximo. Então o autor diz assim, vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado.
Então, né, questão de ser sal e ser luz do mundo. Aí, como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus, né? Ao mostrar Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. E também, claro, né, manter aí a proximidade com esses irmãos, né? Não deixá-los, né? Então, tem muita pessoa que é bem ganhar, né? As pessoas para vamos proclamar ganhar. E depois afasta, essas mesmas pessoas afastam esses irmãos de dentro da igreja. Não estou falando quando está falando a verdade, né? Mas afastam devido a atitudes erradas, né? Aqui na lição 6, né? Vamos já na próxima lição, a igreja como organismo e organização, né? Então, acredito que os irmãos que ficaram até aqui conosco, né, têm gostado dessa aula. Peço, né, desde já que curtam esse vídeo, compartilhem também aí com os seus irmãos da igreja, com os seus parentes, com os seus amigos, para que eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Como eu sempre digo para os irmãos, participem de forma presencial da Escola Bíblica Dominical neste domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.